Olá, paz e graça. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito das dispensações da Bíblia. As dispensações é a forma como entendemos a maneira como Deus tratou com o seu povo no decorrer da história. O sistema dispensacionalista é um sistema doutrinário, é um sistema teológico que acredita que Deus ele tratou de maneira diferente no decorrer das eras com o seu povo ou com aqueles que ele se relacionava de maneira progressiva. Você já deve ter ouvido falar sobre a era da inocência ou a dispensação da inocência, que é o período do paraíso até a queda do homem. É o período ali no Jardim do Éden, onde ainda o mal não havia entrado no mundo, nem na raça humana. Você já deve ter ouvido falar sobre a dispensação da consciência, que é ali do período da queda de Adão e Eva até o período de Noé. É onde a consciência do homem era que governava. Não havia leis estabelecidas, não havia regras estabelecidas. Era apenas a própria consciência da pessoa que determinava a maneira dela agir. Você já deve ter ouvido falar sobre o governo civil ou a era da administração do homem. E ali, a partir de Noé, Deus estabelece o governo civil, determina ali a pena de morte para aquele que matasse. Então o homem passa a exercer o governo sobre as questões terrenas. Você já deve ter ouvido falar do período dos patriarcas, a era patriarcal, que vai do período de Abraão até Moisés. É um período onde Deus ele trata com o seu povo a partir de Abraão, Isaac, Jacó, e assim ele lida ali, ainda não havia a lei mosaica. Deus ele estabelece a circuncisão, Deus ele estabelece pactos com a raça humana e que vai se desenrolando ali no período da história. E logo após esse período patriarcal, temos o período da lei, a era mosaica, que vai desde Moisés até o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo sobre a igreja, inaugurando a igreja. Então, quando o Espírito Santo ele desce, inaugura-se a era da graça, ou a dispensação da graça. Agora nós não estamos mais debaixo da lei. Nós, na verdade, que somos gentios, que somos estrangeiros para a nação de Israel, nós não éramos obrigados a guardar a lei de Moisés. Mas agora nós vivemos pela graça, pela fé em Cristo, nós guardamos os princípios da palavra de Deus. É por isso que a gente não tem nenhuma obrigação de guardar o sábado, de se abster de carne de porco, dessas regras que eram específicas da lei mosaica para os judeus. E haverá a última era, que é a era do milênio, é a era milenial, é a dispensação do reino milenar, que será um período de 1000 anos, onde Cristo reinará aqui na terra. Então existe basicamente um consenso entre os teólogos da dispensação, descrevendo 7 dispensações. E nos próximos vídeos eu estarei discorrendo a respeito de cada uma delas. Se a gente analisar a Bíblia, no Antigo Testamento serve como uma preparação, era Deus preparando o terreno para o surgimento do Salvador do mundo. Nós temos a história da origem de todas as coisas, nós temos a história da origem de um povo, da origem das leis de Deus e da promessa de um Redentor para o mundo, que viria dos judeus, que é Jesus, o Cristo. Nos Evangelhos, no Novo Testamento, nós temos a realização da chegada, a consumação, o cumprimento das profecias se cumprindo no surgimento e nascimento de Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a proclamação, nós temos a divulgação por todo mundo da época dessa mensagem de salvação através dos apóstolos e através dos estabelecimentos da igreja. Nas cartas de Paulo e nas cartas dos demais apóstolos, nós temos uma explicação, nós temos o fundamento doutrinário a respeito do que significa a obra redentora de Cristo
e do que significa a igreja no período atual que nós vivemos. E nós temos, por fim, o livro do Apocalipse, que encerra, que consuma todas as coisas, apresentando no final novos céus e nova terra, salvação para aqueles que creram em Cristo e condenação eterna para aqueles que o rejeitaram. E nós vivemos num período atual chamado o período da graça, o período da igreja. É o período em que nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus, mediante a crença no Evangelho e na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós precisamos crer que Jesus é o Messias prometido para Israel, mas que ele é a salvação para todo o mundo. Ele é a salvação de todo aquele que nele crê. Nos próximos vídeos eu estarei abordando cada uma dessas dispensações. Que Deus possa te abençoar e que Ele possa ampliar o entendimento das Sagradas Escrituras sobre a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.